Olá pessoal, tudo bem? Estamos postando alguns vídeos que vão ajudar os engenheiros e estudantes de engenharia a trabalhar numa planta industrial química. Então postamos já dois vídeos a respeito de balanço de massa sem reação e balanço de massa com reação. Se você estiver gostando, já coloque, se inscreva no canal para continuar recebendo os nossos vídeos, ok? Então, hoje a gente vai falar de projeto de processos químicos, ou seja, como é que faz uma planta industrial, o que é necessário para fazer uma planta industrial, uma fábrica, uma indústria química. Então, vamos começar com o fluxograma do projeto. Vamos lá falar a respeito dos itens necessários para fazer esse fluxograma, da sua importância e como é que a gente chega numa fábrica, numa indústria química. Muito bem, então a tarefa para fazer o projeto ele é dividido em um engenheiro produzir um fluxograma de processo chamado diagrama, o memorial descritivo do processo, ele tem que escrever o processo. Aquilo que ele está desenhando tem que estar escrito também. Os cálculos, balanço de massa, energia, tubulações, equipamentos, assim por diante. A instrumentação, áreas de controle também tem que estar tudo em perfeito conhecimento do engenheiro e sabendo todos os itens que ele quer controlar. Vamos preparar, depois que você calcula uma bomba, uma coluna, um trocador de calor, ou seja, algum equipamento, você tem que preparar uma folha de dados com os itens principais daquele cálculo para mandar para os fornecedores. Eles vão cotar, eles não vão checar o seu cálculo, o cálculo do trocador de calor, por exemplo, eles vão verificar essa folha de dados e orçar para você. Bom, esses são os documentos que você tem que gerar. Mas existe uma norma no mundo, o mundo todo segue uma norma que é da ISA, Instrument Society of America, é a norma 5.1. A BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, na NBR 8190, sugere os mesmos símbolos gráficos para representar, ou seja, todo mundo representa os equipamentos de processo, as malhas de instrumentação, as tubulações da mesma forma. Todo mundo, o engenheiro coreano, o engenheiro inglês, o engenheiro americano, o engenheiro francês, o engenheiro brasileiro, todo mundo representa na sua elaboração do projeto os desenhos de forma igualitária. Todo mundo representa da mesma forma, porque todo mundo segue essa mesma norma. É uma das poucas coisas no mundo que tem uma norma que todo mundo segue. Bom, olha o desenho, um fluxograma, como é que ele é. Um fluxograma de uma coluna de destilação que o engenheiro produziu. Esse engenheiro, engenheiro de processo, engenheiro químico de processo, vai lá calcular a coluna de destilação, o condensador, a bomba de razão de refluxo, o refervedor, né, trocador de calor. Ele vai calcular e vai mandar esse fluxograma, que a gente vai depois definir como é que ele vai chamar, para os outros engenheiros. E esses outros engenheiros vão também fazer cada um a sua parte. O civil vai fazer a estrutura para suportar essa coluna, a estrutura para suportar o tanque, os trocadores de calor, assim por diante. O de instrumentação vai fazer com que chegue todos os sinais aí de miliamperes ou de pressão de ar de instrumento para nesses locais onde vão estar os instrumentos marcados aqui nas malhas de controle, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E os de tubulação, o engenheiro de tubulação vai fazer, por exemplo, todo o encaminhamento dessas tubulações aí. Como é que vai sair de um lugar e chegar para o outro? Não é de qualquer maneira. Tem uma maneira, um desenho que eles geram chamado isométrico, que faz esse acompanhamento no campo, de como é que vai ser montado no campo. E no final é montado dessa forma aqui que você está vendo a fotografia de uma coluna já montada e já produzindo. Começa com fluxograma, um desenho aqui embaixo, e depois termina com a planta industrial. E é isso que a gente vai fazer. Como é que a gente monta esse fluxograma? Vamos ver como é que monta esse fluxograma. Então a gente vai seguir aqui o livro top de projeto é Applied Process Design, do Ludwig. É um livro que tem 3 volumes e é um livro que quase tudo quanto a empresa tem, os departamentos de engenharia seguem. Esses livros tem muita dica de cálculos assim. Mas nós temos um livro em língua portuguesa, o Projetos Químicos e Petroquímicos, né? De minha autoria e de Seguin, e a gente vai seguir esse livro, tá? Projetos Químicos e Petroquímicos. Vamos falar do primeiro capítulo, que é justamente a parte de simbologia, de produção dos desenhos, dos fluxogramas de processo. Então vamos falar a respeito disso hoje. Bom,
Como é que você começa a fazer um estudo? O engenheiro vai pegar, fazer um estudo e vai chamar o Process Flow Diagram, PFD. É um desenho que ele coloca os equipamentos que vão fazer parte daquele projeto. Então, se é a coluna de destilação, tem a coluna, o condensador de topo, a bomba de refluxo, o refervedor, e vai colocar um balanço de massa também. Aquele balanço de massa que ele faz, balanço sem reação, vai colocar do lado para quê? Para facilitar depois o cálculo daquele equipamento. Então, primeiro ele faz um PFD. Chama PFD em qualquer lugar do mundo. Na Coreia chama PFD, no Japão chama PFD, e aqui no Brasil também chama PFD. E depois nós temos, com o andar do conhecimento que o engenheiro vai ter nos seus cálculos, ele vai começar a colocar as instrumentações e as tubulações nesse desenho. Aí ele se transforma num PIN-ID, Pipe Instrumentation Diagram. Esse já é outro desenho. Aí já é um desenho confidencial, que tem toda a tecnologia daquela empresa, então não pode ser dado indiscriminadamente por aí, tem que ter um controle, as empresas controlam os PIN-IDs. Então ele também é chamado nas empresas de engenharia aqui no Brasil de fluxograma de engenharia. Ele contém 3 itens, são 3 itens importantes que tem que ter no desenho, são os equipamentos, todos os instrumentos e todas as tubulações e seus acessórios. Ou seja, equipamento, instrumento e tubulação. É isso que tem que ter o PIN-ID. Aí, o engenheiro de processo, o engenheiro químico de processo, ele elabora o PIN-ID, calcula os equipamentos, e todo esse documento ele é enviado para detalhamento. O que é detalhamento? São os outros engenheiros, o engenheiro civil, o elétrico de instrumentação, o mecânico, né, o de tubulação. Eles estão esperando esse desenho para fazer a sua parte no serviço, para fazer com que ele seja erguido aquela planta industrial. E uma coisa que é muito importante é que o PIN-ID não tem escala. É um desenho que mostra os fluxos, mas não tem uma escala, não tem a cota, não tem isso. A não ser que seja um dado muito importante, uma cota. Por exemplo, uma sucção de uma bomba, o engenheiro de processo resolve colocar lá que tem que estar, por exemplo, 2 metros de altura da linha de sucção por um problema de NPSH, alguma coisa assim. Então isso também tem no desenho, pode ser colocado como um acréscimo no desenho. Perfeito? Bom, aqui temos um PFD, Process Flow Diagram, onde nós colocamos aqui aquele exercício de balanço de massa de uma coluna de destilação de benzeno tolueno que a gente conversou no vídeo anterior, lá de balanços de massa sem reações. Então eu tenho aqui uma benzeno 60, tolueno 40 kg por hora sendo alimentados uma coluna de destilação, e no balanço deu um destilado de 59,14 saindo, sendo 57,96 de benzeno e 1,18 de tolueno. E no fundo 40,86 kg por hora, sendo 2,04 de benzeno e 38,82 de tolueno. Então, olha os equipamentos, o vaso de refluxo V10, tem o condensador de topo E15, tem a bomba P10A-B, tem o um resfriador do destilado, o E16, tem o E11, que é um refervedor, ou seja, tem os equipamentos, tem um balanço de massa, para a gente partir através do PFD a elaboração de um PIN-ID. Ou seja, agora chegamos no PIN-ID. Então, o PIN-ID tem que atender a norma ISA, né? Então, os símbolos dos equipamentos são iguais para todo mundo, os instrumentos são iguais para todo mundo, e tubulação é igual para todo mundo segue a mesma simbologia. Então, lembrando, tem que ter os instrumentos, o controle, as suas malhas de controle, tem que ter tubulação, todas as informações de tubulação, e tem que ter todos os equipamentos ali mostrando. Vamos ver com detalhe agora cada um deles. Então, esse aqui é um PIN-ID, olha só, aquela coluna que tinha só um PFD, agora se transformou com toda a malha de instrumentação, com todas as tubulações. Olha lá em cima, a tubulação que sai do topo da coluna T101, 10 polegadas de diâmetro, schedule 40 de aço carbono. Ou seja, tem informação aqui para o engenheiro de tubulação e seus projetistas, eles colocaram todo no encaminhamento. Eles sabem que agora é uma tubulação de 10 polegadas porque o engenheiro de processo calculou, isso foi calculado esse diâmetro, né? Agora no fundo nós temos uma tubulação lá de tolueno de 2 polegadas, que é de 40 de aço carbono também, mas são 2 polegadas, foi calculado isso. Então essa informação é passada também no pacote para todas as outras disciplinas, aqueles engenheiros chamam disciplinas de engenharia. Então, começou com PFD e terminou com PIN-ID. Esse desenho é o confidencial. Olha as malhas de controle, todas elas, malha de controle de vazão de refluxo, malha de controle de nível, assim por diante.
Então, o engenheiro químico de processo, ele prepara o fluxograma PNID, o descritivo do processo, ele escreve um documento que fala como é que é esse descritivo. Ah, a coluna saiu vazão de topo, a razão de fluxo é tanto. Né? E a folha de dados do equipamento que ele calculou. Ele calculou lá a bomba, ele colocou a altura manométrica da bomba, vazão, o NPSH disponível, requerido, esse tipo de coisa ele vai colocando na folha de dados. Né? Então, tudo isso daqui que ele fez através de cálculo, ele vai passar essas três informações, o fluxograma, o descritivo do processo e a folha de dados dos equipamentos, ele vai passar para os outros engenheiros, que são chamados de detalhamento. Então, o engenheiro passa para o engenheiro de instrumentação, mecânico, elétrico, tubulação e civil, esses três documentos. Esse documento é chamado projeto básico, esse pacote de documentos, que é passado para detalhamento. E a gente colocou isso na página 16 do livro lá de Projetos Químicos e Petroquímicos. Muito bem, então o engenheiro químico de processo passa os PNIDs, o descritivo e a folha de dados para os outros engenheiros, mecânica, tubulação civil e seus projetistas. E eles começam a trabalhar, cada um na sua área, mas todos com a mesma informação. A informação está ali naquele pacote. Então, se está lá escrito que a densidade é 1,2 kg por litro, é 1,2 para todo mundo. É para o mecânica, para o civil. Então, não pode ter uma alteração, um documento é passado para um e não para outro, não pode. Então, é o mesmo pacote que é passado para todas as disciplinas, todos os outros engenheiros. Então termina um PNID dessa forma aí. Eu não estou colocando de forma bem visível o PNID porque ele é confidencial, mas eu queria chamar a atenção que um desenho que foi gerado assim, um PNID, tem aqui no fundo, bem aqui no cantinho, aqui no fundo, tem um retângulo aí. Eu vou entrar em detalhes com esse retângulo porque nele tem as revisões. Eu queria falar um pouquinho a respeito das revisões. Então, você tem aí uma revisão de uma empresa nacional e outra revisão de uma empresa multinacional. Então, você é obrigado pela norma ISA a fazer um desenho aqui no canto de baixo, naquele canto de retângulo, você coloca a empresa e o projeto. O que é esse projeto? O que fala esse projeto? É sobre o quê? Então, você coloca o título do projeto. E conforme o andamento do projeto, vão tendo as revisões. Olha em cima aqui, A, B, C, foi acrescentado não sei o que, foi retirado não sei o que. Tudo isso vai ser informado nas revisões. Olha aqui no canto, bem em cima de mim aqui da Petrobras, nós temos também o título do projeto, lá em cima a revisão A, a revisão B, a revisão C e assim por diante. Vale a pena lembrar que cada vez que é feita uma revisão, o custo aumenta do projeto, ele vai ficando mais caro, porque se você faz uma revisão, alguém já começou a trabalhar em cima daquele desenho antigo. Tem homens-hora que já foram gastos para fazer aquilo, então não é bom que tenha muita revisão. Na página 17 eu cito os símbolos que a ISA recomenda de equipamentos e a tubulação mais embaixo. Então, bomba, como é que representa uma bomba com motor, um tanque atmosférico, um vaso horizontal, um ejetor. Então, nós temos aí os símbolos. Aí eu acredito que uns 90% dos símbolos industriais estão representados aí nessa folha. Mas se você tiver um equipamento que não está aí, você procura, a norma ISA está disponível para todo mundo, está aberto, você pode consultar. E a tubulação? A tubulação, a gente tem 4 itens, ela deve ser colocada ou no meio da linha, ou em cima ou embaixo. E nós temos, por exemplo, o primeiro produto, então N, aí está escrito N, que é um produto. Ele pode ser um código que a empresa resolve ser confidencial, não quer mostrar para ninguém, que o N é o benzeno, por exemplo. E a linha é 200, agora não, esse número é importante, porque a partir do momento que foi dado o número 200, o engenheiro de tubulação passa isso para o projetista vai fazer todo o encaminhamento da linha 200. Então vai ter um isométrico da linha 200 que vai servir para fazer a montagem, eles vão montar a linha 200 lá na planta, na fábrica. Então, todo um trabalho feito em cima disso. Ela tem 2 polegadas de aço carbono. Isso aqui foi determinado pelo engenheiro químico de processo. Calculou o diâmetro da tubulação e escolheu o material. A instrumentação, na página 20 a gente tem o sinal pneumático. Como é que a gente representa? É uma linha com esses 2 tracinhos assim marcados, sinal pneumático. E se for elétrico é um pontilhado assim. Então nós temos vários tipos de simbologia para instrumentação. Segundo a norma ISA, a gente tem que cumprir isso, né? Os desenhos feitos aqui também atendem à mesma norma. E para instrumento? Se você coloca um instrumento no campo, um PI no campo, por exemplo, é só um círculo. Agora, se tiver uma barrinha lá no meio, então o instrumento está lá na frente do painel. Esse painel pode ser o painel
analógico, digital, não tem problema. E se tiver atrás de um painel, numa informação em que o operador não tem como acessar, é com pontilhado o meio ali. E se for losango, o sinal de losango é um computador, né? Sinal de computador que está fazendo um controle, um supervisório no caso, né? Muito bem, e os loops, vamos ver como é que funcionam os loops. Na página 21 eu coloco alguns loops. Então, olha aqui embaixo, eu vou controlar a pressão, eu quero controlar a pressão no sistema. Então, eu tenho aí um PT, transmissor de pressão. Ele vai pegar, olha, sai um sinal elétrico do transmissor de pressão e vai até um PIC. E no PIC também é um controlador, indicador de pressão, ele sai um sinal elétrico. Aí no elétrico tem o I para P, ou seja, passa de elétrico para pneumático, e aí sai uma linha de pneumático, um arzinho de instrumento que vai na cabeça da válvula de controle. Então o elemento primário é esse que transmite aqui, ó, PT. E o elemento final de controle é a válvula de controle, a PV. Então, nós temos aqui o típico uma malha de controle, que no caso aqui é de pressão, uma malha de controle de pressão. Lá no sinal elétrico, entre o PT e o PIC, a gente pode colocar o que quiser. Eu posso colocar um registrador de pressão PR, pode colocar pressão de uma chave, né? Uma suíte, uma chave de pressão baixa, uma chave de pressão alta, pode ser pressão baixa, pressão alta, para dar um segundo alarme, por exemplo, tem um alarme em cima também ligado. Ou seja, o engenheiro escolhe o que ele quer fazer e coloca no fluxograma PNID, ele coloca essas informações. E o pessoal de instrumentação vai montar isso no campo. Esse é um loop de pressão, é uma malha de controle de pressão. Nós temos também uma malha de controle de temperatura, então é um TT com TIC na válvula de controle. Eu também posso pendurar um registrador de temperatura TR, uma suíte de alta, de baixa e assim por diante. Ou seja, um loop de temperatura, malha de controle de temperatura. Então, esse elemento primário ele pode ser pressão, temperatura, mas pode ser também vazão, nível, densidade, pH, condutividade, ou outros que porventura o engenheiro quiser controlar. Olha como é que representa tanque. O tanque é representado inclusive com seus bocais. É você que escolhe os bocais. Ó, veja na lateral aí um bocal C de 24 polegadas. Isso aí é para servir como bocal de visita, para alguém entrar dentro uma vez a cada ano, 2 anos, para fazer uma inspeção periódica nos tanques, para ver corrosão e assim por diante. Eu tenho uma tubulação lá em cima, chegando a 3101 de 2 polegadas, e tem um vente também a 4000 de 4 polegadas, lá em cima, saindo também um vente. Ou seja, essas informações de tubulação, de tanques, são passadas também no PNID. Olha aqui uma coluna de absorção, eu tenho um PDT, um instrumento PDT, porque numa coluna de recheio eu tenho que ver se a perda de carga no recheio já atingiu um certo valor. Então esse PDT é passado por um computador, esse aí é um sinal losango, indica que é um computador, é um supervisório que está controlando tudo isso. Lá embaixo um PT, um transmissor de pressão que manda também para o supervisório. Eu tenho uma corrente de líquido, lá em cima entrando a corrente de linha 200 de 2 polegadas de SS de aço inox, saindo lá embaixo uma 202 de 2 polegadas e assim por diante. Ou seja, eu coloco todas as informações que eu vou necessitar que seja instalado na planta aqui no desenho PNID. Então, exemplo 1, exercício. Eu tenho um trocador E10 que deve aquecer o produto P até 120. Eu exijo que seja 120. O problema do processo, tem que entrar 120 graus lá. E eu vou entrar, então, em contracorrente com o vapor de aquecimento, que está a 200 graus. Então, vai dar para aquecer bem esse produto que estava a temperatura ambiente. Eu quero transformá-lo a 120 graus Celsius. Então, muito bem, eu coloco o sensor ali, que eu posso escolher um PT100, tem a figurinha dele aí embaixo. Ele vai sentir o valor da temperatura e vai controlar. Ele vai mandar um sinal lá para a válvula de controle para ficar modulando isso. Como é que eu coloco isso no desenho? Bom, eu coloco o controlador, o transmissor para o controlador sai um sinal elétrico e muda I para P, para o pneumático para a cabeça da válvula. Como é que funciona? Eu quero que seja 120 graus. Então o controlador vê o desvio, o erro, por exemplo, está lendo 130. Então tem um erro do set point, que foi selecionado, que é 120, o nome é set point. E o valor lido, por exemplo, 130.
então ele vai mandar fechar aquela válvula. Então ele atua na direção do set point, ou seja, ele vai mandar fechar para atuar na direção de 120. É dito então que é o controle feedback, esse daqui. Ou seja, a gente tem um exemplo de uma malha de controle que o engenheiro resolveu escolher. E mais em cima uma figurinha como é que é instalado isso lá no campo, né? Outro probleminha, exemplo 2, na lista 1, exercício 1.5. Eu tenho uma água ácida na corrente 1, a vazão é constante direcionada ao tanque TQ1. Por quê? Porque eu não posso jogar essa água ácida fora, no meio ambiente. Então, eu vou neutralizar, eu pego uma solução alcalina e jogo nesse tanque também. E nesse processo tem duas válvulas de controle. Uma na solução alcalina, que alimenta na corrente 2, e tem uma lá embaixo, a retirada do produto do tanque, tem outra válvula de controle. Então, como é que eu faço esse controle? Bom, eu quero neutralizar. Se eu quero neutralizar, eu tenho uma água ácida saindo de uma planta, de uma unidade, eu não vou mexer com essa corrente está saindo constantemente. Então, eu coloco um pH-metro, um instrumento, um sensor de pH, que ele vai sentir e controlar, ele vai transmitir e controlar, abrindo e fechando essa válvula V1 da solução alcalina, para que o pH permaneça em 7. Se aumentar a quantidade de água ácida, eu vou abrir mais a válvula V1 e vai neutralizar essa água ácida que veio em maior quantidade. Por consequência, o nível vai começar a subir, então eu posso colocar um controlador de nível também para mandar abrir a válvula V2, para permanecer um nível constante. Então, como é que eu simbolizo isso? Eu ponho aqui o pH-metro, né, que transmite e controla a vazão daquela solução alcalina lá em cima, na válvula V1. Né? E eu coloco também um controlador de nível, que transmite e controla a vazão para a válvula de saída V2. Assim permanece constante o nível, não transborda, não fica sem nível, esse tipo de coisa. Ou seja, eu coloco as malhas de controle que eu estou julgando necessário. Então, um decantador, por exemplo, eu posso colocar um transmissor de nível. Um decantador serve para separar dois produtos, um mais leve e outro mais pesado. Então, através das densidades, eu consigo separar dois produtos. Então, uma corrente sai por cima, mais leve, a outra mais pesada sai por baixo, e eu tenho esse controle de nível aqui na corrente de baixo, que a hora que é passado um certo valor da interface, eu mando fechar, para dar um tempo de decantação maior e assim por diante. Só que, por consequência, eu posso aumentar a pressão aí existente no decantador. Né? Então, eu tenho uma chave de pressão alta que pode atuar em alguma coisa, mandar parar algum sistema. Eu tenho para proteção desse vaso uma PSV, uma válvula de segurança e assim por diante. Eu coloco todos os instrumentos que eu julgo necessário para ter um domínio perfeito quanto à segurança do processo. Então, eu colocando todos os itens de instrumentos, de equipamentos de tubulação no desenho PNID, eu consigo fazer o fluxograma PNID. Esse fluxograma é passado para os outros engenheiros e eles vão fazer o seu trabalho. O engenheiro civil vai fazer todo o suporte de colocar a base de fundação dessa coluna, dos trocadores, das bombas, assim por diante. O engenheiro elétrico vai levar energia para essas bombas trabalharem 10, 15, 20 HPs, ele vai levar lá de uma fonte até chegar na planta, né? O engenheiro elétrico vai fazer isso, a instrumentação vai levar os sinais de miliamperes e de ar de instrumentos até lá na planta para conseguir montar tudo isso, até a hora que ela fica funcionando perfeitamente na planta industrial. Tudo bem? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ok? Que a gente vai postando esses vídeos de projetos de processos químicos. Um abraço, até mais.